Aleluia, glória a Deus. Meu nome é Anderson Augusto, tenho 27 anos. É uma honra estar aqui com vocês, compartilhar da palavra. Queria agradecer ao pastor Jantes, Dani, João, Ravi, toda a liderança da igreja. E eu vim aqui hoje contar uma linda história de amor para vocês. Aquele que nos amou primeiro, aquele que se deu em uma cruz, em sacrifício de amor por mim e por você. Olha que coisa linda. Nós somos amados por Ele. A maior expressão de amor que já se ouve em toda a humanidade, em toda a terra, é o sacrifício de Jesus naquela cruz por mim e por você. Não só o sacrifício, mas também a sua ressurreição, que nos deu vida, que nos deu esse acesso a Deus. Mas tudo tem um começo. Diga, tudo tem um começo. E lá no começo, Deus, Criador, junto com Jesus, o Espírito Santo, Ele começa a criar todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele criou os céus, Ele criou as estrelas, Ele criou a lua e também criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. E ao criar o homem, Deus colocou o homem dentro de o jardim do Éden, um lugar de perfeição, um lugar onde todos os dias Deus vinha se relacionar com o homem. Olha só que privilégio, aquele que é o Criador de todas as coisas, Ele nos criou, e dentro do jardim, Adão e Eva tinham plena comunhão com Deus. Existia paz, existia tantas coisas boas, e eles desfrutavam de um lindo relacionamento. E foi para isso que nós somos criados, para ter um relacionamento com Deus. E era isso que acontecia no jardim. E quando Deus colocou Adão no jardim, veio Eva e Deus deu uma instrução: vocês podem comer de toda a árvore que tem nesse belo jardim. Vocês podem transitar, vocês têm esse acesso. Todos os dias eu estou aqui com vocês, diante dessa linda comunhão. Mas existe a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa não toquem, dessa não comam. E aí, a história, Gênesis capítulo 2, capítulo 3, vai falar que Adão estava com Eva e a serpente entrou no jardim e induziu Eva e Adão a comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. E naquele momento a qual eles comeram aquele fruto, o pecado passou a entrar no mundo. E agora a criação, o homem que tinha esse pleno acesso a Deus, tinha comunhão com Deus, não podia ter mais comunhão com Deus, porque eles estavam em pecado. A criação agora estava afastada do Criador. E Deus colocou Adão do jardim, Adão e Eva. E aquele que tinha um pleno acesso, agora havia um abismo entre o homem e Deus. Não por uma escolha de Deus, mas por uma escolha do homem que desobedeceu, que pecou. E o acesso a Deus, a comunhão com o Criador, foi cortada. Deus queria se chegar ao homem, mas ele não podia, porque o homem estava em pecado. E o homem não podia chegar a Deus. Havia um abismo agora entre Deus e o homem. Não havia mais aquele relacionamento íntimo, não havia mais aquela comunhão, porque o pecado entrou no mundo. E aí vai se iniciar
uma linda história de amor, a maior história de amor que toda a humanidade já ouviu e provou. Deus, ele começa a sinalizar e ele diz: olha, do descendente da mulher vai vir um que vai pisar a serpente. Ele vai redimir a humanidade. E ao longo de toda a história, os profetas, eles começaram a sinalizar, eles começaram a falar acerca do Cordeiro de Deus que viria ao mundo. Aquele que um dia criou todas as coisas, ia passar a vir dentro da sua própria criação. Ele que criou o mundo, agora ia vir a estar no meio dos homens, como homem, dentro do mundo, dentro daquilo que ele mesmo criou. E essa é a linda história de amor. Deus enviou o seu Filho por amor de nós. Não merecíamos, estávamos em pecado, desobedecemos a Deus. Não só Adão desobedeceu. A Bíblia fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O pecado de Adão abriu as portas para o pecado, mas todos pecaram e carecem da glória de Deus, do sacrifício de Jesus, o homem justo. E sabe, irmãos, nos auges dos meus 18 anos, eu estava totalmente perdido, sem sentido na vida, havia um vazio muito grande dentro de mim, e eu procurava respostas em festas, eu procurava respostas no mundo. No final de semana, eu estava em uma festa, eu estava bebendo, eu estava saindo com mulheres, procurando uma resposta, procurando uma felicidade para aquele vazio que estava dentro de mim. No auge dos meus 18 anos. E ao chegar em casa, depois de festas, depois de bebendo, aquele vazio permanecia dentro de mim. E eu não achava uma resposta para aquilo que eu tanto buscava, que eu ansiava. E a cada dia eu estava me afundando no pecado, me envolvi com drogas, estava imergido dentro do pecado. Mas o Criador, Ele nos criou para ter uma íntima comunhão com Ele. Mas o pecado, havia um abismo entre Deus e o homem. A gente não podia se achegar a Deus. Mas aí, glória a Deus, a Bíblia fala que na plenitude dos tempos, Jesus, Ele foi enviado à terra. Glória a Deus. O Cordeiro de Deus, que tantos profetizaram, que tantos falaram acerca deles, veio ao mundo. Abre a sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 2. Aleluia. Filipenses, no capítulo 2, versículo 5 ao 8. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até uma morte de cruz. Aquele que estava na criação com Deus, Jesus, Colossenses vai falar no capítulo 1 que por meio dele todas as coisas foram criadas. O Criador, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se, mas ele se esvaziou de
de toda a sua glória, de toda a sua perfeição, e veio à terra como homem. Ele se encarnou. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas ele era perfeito, estava no céu, ele era Deus, criou todas as coisas, ele criou o tempo, ele criou a terra, ele nos criou, e ele não considerou que tudo isso era algo que ele devia se apegar, toda a sua glória, toda a sua majestade, mas ele se esvaziou de tudo isso para vir à terra, para salvar a humanidade, para redimir a humanidade do pecado que nós cometemos. Não foi ele que cometeu, foi eu e você. Foi Adão, foi Eva, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E ele veio, ele se esvaziou para vir à terra. Que história linda de amor, gente. Ele não precisava fazer isso por nós, mas ele fez por amor à humanidade, por amor à criação. O Criador enviou o seu Filho, Deus enviou o seu Filho à terra. Em João vai dizer: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Criador de toda a humanidade agora está entre a criação, como homem. E Jesus, ele vai dar início a essa tão linda história de amor, a obra redentora naquela cruz. Aleluia! E ele se encarnou e veio entre os homens. Mas lá em Marcos, no capítulo 1, versículo 4 em diante, a palavra de Deus vai falar de um homem chamado João Batista. Olha só que interessante. João, ele estava batizando no Jordão, e a Bíblia fala no capítulo 1 de Marcos, do Evangelho de Marcos, no versículo 4, que o batismo de João era um batismo de arrependimento de pecados. João estava direcionando o caminho para o Cordeiro de Deus, aquele que veio entre os homens. E o batismo de João dentre as águas no Rio Jordão era um batismo de arrependimento de pecado. Mas no versículo 9 e 10 de Marcos capítulo 1 fala que Jesus foi batizado por João no Rio Jordão. Agora eu lhe pergunto, Jesus, ele tinha pecado? Não. Ele foi o homem perfeito, ele não tinha pecado, mas o batismo de João era um batismo de arrependimento de pecados. Mas Jesus, ele não tinha pecado naquele momento, ele estava se identificando com a humanidade. Ele veio à terra, deixou toda a sua glória e ele se rebaixou ao batismo que João pregava de arrependimento de pecado, para se identificar com a humanidade, comigo e com você. Ele não tinha pecado, amém? Mas ele se identificou com a criação. Ele se identificou comigo e com você. Um Deus que criou todas as coisas, agora está na terra entre os homens, e não só isso, mas ele passa a se identificar com a humanidade. Ele se rebaixou por amor à criação. E aquele Anderson de 18 anos começava a buscar cada vez mais no mundo, através de torcidas organizadas, festas, drogas, uma resposta para a vida. Minha vida não tinha sentido, e eu comecei a traficar drogas até um dia que eu cheguei a ser preso, e dentro de um presídio eu disse: meu Deus, eu não tenho, minha vida não faz mais sentido. Por que eu nasci? Para que eu nasci? E aquele vazio sempre existia dentro de mim, e eu continuava a usar drogas, continuava a se imergir no pecado, e nunca encontrava uma resposta para aquele vazio
que havia dentro de mim. Mas Jesus, ele veio. Ele foi a resposta. Jesus é a resposta. Em Lucas, vou ler para você. Lucas no capítulo 22, no versículo 7, você pode abrir a sua Bíblia. Lucas capítulo 22, no versículo 7, a palavra fala: finalmente chegou o dia da festa dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascual. Diga, o cordeiro. Aí no versículo 14 em diante ele vai dizer: quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes de sofrer. Pois eu digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros. Pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Sabe, irmãos, naquela festa que havia, uma festa tradicional dos judeus em Jerusalém, era tradicional daquela festa um cordeiro pascual ser sacrificado. Mas Jesus, a palavra diz que ele desejou aquele momento, ter aquele momento com os discípulos. Sabe por quê? Ele estava dizendo: olha, essa é a última vez. Depois dessa ceia, vocês só vão provar disso no reino de Deus, no reino dos céus. Porque agora, a partir dessa ceia, desse momento, não vai precisar mais de sacrifício de cordeiro, porque eu sou o cordeiro. Eu estou me identificando com o cordeiro. Eu vou derramar o meu sangue e ele será o sangue da nova aliança. O meu corpo será moído em favor de vocês. E ele se identificou com o cordeiro. O profeta Isaías disse que ele era o cordeiro que foi levado ao matadouro. João, quando avistou Jesus, João disse: esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E naquele momento Jesus, ele estava se identificando com o cordeiro. Ele estava dizendo: não mais vai ser necessário sacrifício de animais, porque eu mesmo vou me sacrificar em favor de vocês. E o meu sangue será o sangue da nova aliança. E ele passou, naquele momento, a ir até o caminho da cruz. E você lembra que o homem, a humanidade, estava separado de Cristo por causa do pecado. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. E não é somente uma morte física, mas uma morte espiritual. O homem não tinha comunhão com Deus. Todos pecaram, carecem da glória de Deus. Todos estavam separados do Criador. Mas aí Jesus, ele começa, já no final do seu ministério, ele mesmo se entregou para ser levado, para ser morto em uma cruz. E ele passou a substituir o nosso lugar, porque ele não tinha pecado. E uma morte de cruz naquele tempo era a morte
mais vergonhosa que existia. Para a tradição, o tempo a qual eles viviam, o Império Romano, eles eram especialistas em açoites. E Jesus estava na mão daqueles homens. Jesus estava sendo levado para ser sacrificado, mas ele não tinha pecado. O lugar a qual ele colocou era um lugar a qual eu e você merecíamos, mas ele substituiu o nosso lugar. Ele substituiu o meu e o seu lugar naquela cruz. Abre a sua Bíblia, por favor, em Mateus. Aleluia. Vocês estão animados? Dá um glória a Deus aí, um aleluia. Mateus, no capítulo 27, versículo 26. Vamos ler até o 31. A palavra de Deus diz: então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida o levaram para ser crucificado. Jesus, ele estava substituindo o meu e o seu lugar. Mas eu acho interessante que a Bíblia fala que ele foi açoitado pelo Império Romano. Sabe, irmãos, naquele tempo o Império Romano, eles eram especialistas em açoite. Eles espancaram Jesus. A história relata que aqueles homens, eles chamado azorgue, e naquele chicote havia um bastão de madeira e fios de couro, e naqueles fios de couro havia pedaços de arame, pedaços de vidro, e com aquele bastão, com aquele chicote, Jesus, ele foi açoitado. Ele foi espancado, como nós lemos, ele foi cuspido. O profeta Isaías vai dizer que como uma raiz de terra seca, ele não tinha nenhuma formosura. Ele estava totalmente desfigurado. Ele sofreu em nosso lugar, como o cordeiro sendo levado ao matadouro. Isaías vai dizer também que ele carregou as nossas transgressões. Aquela cruz, naquele momento, Jesus, ele morreu espiritualmente e entregou o seu espírito. Mas a boa nova que eu tenho para lhe dar essa noite é que ele não só morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Oh, aleluia! O poder, pelo poder do Espírito Santo, rasgou os céus, a terra, desceu até as profundidades do inferno e ressuscitou a Cristo dentre os mortos. E agora ele subiu aos céus, e o Santo dos Santos aspergiu o seu sangue, como o sangue do Cordeiro que era aspergido para encobrir o pecado da humanidade. Jesus, o sacrifício perfeito, de uma vez por todas, cumpriu o plano posto a qual Deus tinha para a vida dele. E agora, aquele abismo que havia entre Deus e o homem, o sangue de Jesus redimiu aquele caminho. E João vai dizer que a todos o quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora aquele Anderson que estava sem uma resposta, que não tinha um sentido para a sua vida, que estava preso dentro de um presídio, sofrendo, um homem
chegou naquele lugar e falou para mim: ei, existe uma resposta para a sua vida. Existe uma resposta para a sua vida. E essa resposta se chama Jesus Cristo. E naquele momento, irmãos, eu fiquei de joelhos diante de Deus e disse: Senhor, eu reconheço o seu sacrifício. Eu reconheço aquilo que você fez por mim naquela cruz. Foi por amor que você fez, eu não merecia, mas Ele se entregou por mim. Ele morreu não só por mim, mas por todos. A criação, aquele a qual Deus criou, a humanidade, que estava separada de Deus, agora chegou uma resposta: Jesus. E o que não podia se achegar a Deus, agora, através do sacrifício de Jesus, eu e você temos acesso ao Criador. Nós temos acesso a essa comunhão. Oh, aleluia! Eu não sei se você fica animado, meu irmão, mas eu fico animado demais por Jesus. Ele é a resposta para todas as coisas. Não importa, irmãos, aquilo que aconteceu no seu passado, não importa o que você viveu até aqui, mas deixa eu dizer, se você dizer sim e aceitar aquilo que Jesus fez por você, Ele perdoa todos os seus pecados, e daqui para frente é uma nova história para você. Foi assim comigo, foi assim com todos aqueles que um dia já o aceitaram, e é assim com você também. Em Coríntios vai dizer que aquele que aceita esse sacrifício se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Quando Coríntios capítulo 5, versículo 21, Paulo fala que o justo se fez pecado, e agora podemos nos tornar a justiça de Deus. Ele se fez pecado por nós naquela cruz. O nosso pecado foi imputado naquela cruz, as nossas transgressões, e agora nós temos o direito e o acesso como justos, justificados pelo sangue de Jesus, para estar na presença de Deus. Oh, meu irmão, não sei se você se alegra, mas isso é muito precioso, meu irmão. Essa é a vontade de Deus para a minha e para a sua vida, irmãos. O sacrifício de Jesus. Oh, meu irmão, glória a Deus. Em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 13 ao 15, a palavra de Deus diz: quando vocês estavam mortos em seus pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou, diga, Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre ele na cruz. O escrito de dívida, o preço que eu e você tinha para pagar do pecado, porque o salário do pecado era a morte. Nós tínhamos um preço a pagar, mas Ele pegou esse escrito e levou com Ele na cruz. E sabe o que eu e você precisamos fazer, irmãos, para receber esse perdão, para receber aquilo que Deus fez por nós através de Cristo? Nós só precisamos dizer sim para o sacrifício de Cristo. Nós só precisamos reconhecer aquilo que Ele fez por nós. Não é pelo nosso esforço, não é pelas nossas obras, mas é um reconhecimento daquilo que Ele fez por mim e por você. E aquele antes, o que estava acabado, sem sentido, reconheceu aquilo que Jesus fez por mim. Eu reconheci e eu disse: Senhor, a partir de hoje eu entrego a minha vida por você. Eu vou viver todos os meus dias para você. E aqui estou eu, irmãos. Aqui estou eu depois de 5 anos
E eu digo a você, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Deus transformou a minha vida. E hoje eu vivo uma vida de paz, de alegria. Eu posso chegar não só no meu quarto, mas em qualquer lugar que eu for, estender as minhas mãos e falar com o meu Pai. Porque Cristo Jesus, Ele pavimentou o caminho que um dia foi perdido no jardim. Agora, o sangue de Jesus é o caminho para que nós possamos nos achegar a Deus.